Lembrando o YouTube de animes dos anos 2010, era muito comum ver listas de anime pra saber ranking de poder de personagem e pegar recomendações de animes. Por algum motivo, as listas mais vistas eram sobre animes ecchi e eram sempre a mesma coisa de Kisses e DxD que eu já tinha visto. Mas sempre teve um que me chamava a atenção não só pelo plot maluco, mas pela estética. E esse era Seikon no Quasar. Seikon no Quasar era um desses animes que a galera sabia o que era, mas pouca gente perdeu tempo vendo mais de 4 episódios. Mas eu, no auge da minha nostalgia, resolvi ver do que se tratava esse anime e refletir sobre essas obras harém e por que elas estão tão em baixa atualmente. Bem, a resposta é meio óbvia, é porque elas são horrorosas, mas dava pra pensar um pouco mais sobre isso. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o gótico e o emo estavam na moda. Isso tanto na música quanto no cinema. As roupas escuras ou vermelhas, o couro e a pele extremamente brancos era a sensação na garotada. E as obras que faziam sucesso entre eles eram obras de vampiros. Não à toa, os vampiros deixaram de ter aquela imagem clássica de alguém da alta sociedade, como o Conde Drácula, e passaram a ser retratados como jovens punks, já que os vampiros não envelheciam, e que eram livres para fazer sexo, beber sangue e rebeldes contra a cultura do conservadorismo católico, coisas que estavam bem em pauta para essa moçada jovem dos anos 2000. Nessa leva de obras góticas, saiu mangás que surfavam nessa onda, que eu sempre tive a impressão de que muitos desses mangás eram shoujos, já que histórias de vampiros passaram a ter muito mais apelo feminino nessa época. Até porque os vampiros sempre tiveram esse lance de serem homens, jovens, bonitos, inteligentes, perigosos e românticos. Seikon no Quasar saiu nessa época, no ano de 2006, pela Champion Red, uma revista de demografia seinen, onde era publicado o spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, com protagonistas femininas, e Shigurui. Escrito por Hiroyuki Yoshino e ilustrado por Kenetsu Satou, durou até 2016 com seus 24 volumes, que eu não li nenhum já que eu só vi o anime de 2010, que tem 24 episódios. A história é sobre Mafuyu, uma garota ruiva que foi adotada pelo diretor da escola, e sua melhor amiga super peituda Tomo, a filha do diretor. As duas encontram um garoto, ou talvez uma garota de cabelos brancos, misteriosa, que estava desacordada e a levaram para sua mansão para cuidar dela ou dele. Por que eu estou tratando o protagonista dessa forma mesmo sabendo quem ele é? Bem, é porque isso vai ter uma relevância, não para a história, mas para o que o anime é. A igreja que fica na escola é atacada por uma mulher que controla lâminas, que está à procura de um quadro. Sim, a escola tem uma igreja. Eu diria que é uma escola católica, mas eu não lembro disso ser citado no anime. Mas há de se convir que se a escola tem uma igreja, então ela é uma escola católica. Mafuyu tenta parar essa mulher, mas sem sucesso. Ela é presa e começa a ter a sua roupa rasgada. E só a roupa mesmo, a pele dela fica intacta. Eis que surge o tal garoto misterioso que salva Mafuyu e revela ser Sasha, o Marte. Sim, ele é um garoto. E Sasha é só um apelido, porque o seu nome real é Alexander Nikolaevich, um menino russo, até porque ele tem cabelo branco. E se você não sabe, personagens russos e animes têm cabelo branco. Por quê? Porque, sei lá, é frio na Rússia. Mas Sasha está muito enfraquecido, então não pode lutar contra a vilã. Até que aparece Teresa, uma freira da escola, que abre a sua roupa e mostra os seus peitos e fala pro Sasha tomar o seu soma. Tá, mas o que isso tem a ver com peitos? Então Sasha dá uma bela mamada na teta da freira e parte pra batalha, criando uma foice super maneira e vencendo a vilã. Do nada o cara mama uma teta e ganha poderes. Mas isso aí tem uma explicação. Sasha é um Quasar, um ser que controla elementos específicos da tabela periódica. No caso do Sasha, ele é o Quasar do ferro. Ou seja, ele não apenas controla o ferro, como também em algum momento da história vai aprender a controlar o sangue. Porque é sempre assim, cara. Nessas histórias, o cara que controla ferro, em algum momento ele vai aprender a controlar as partículas de ferro que tem no sangue. É sempre a mesma coisa. Será que o Quasar do plástico controla os microplásticos que temos no corpo? Bem, mas para eles terem poderes, eles precisam de soma, um elemento que só é encontrado no leite da mulher. Tá, mas a mulher só não produz leite quando tá grávida? Como ele conseguiu mamar o leite de uma freira virgem, então? Rapaz, tem uma explicação para isso no anime, que eu não lembro e sinceramente é só um detalhe para justificar as cenas de et. A mulher está grávida ou não tem relevância nenhuma. A parada é, se é mulher, então dá leite.
No dia seguinte, Sasha vai para a escola das garotas e vira o guardião delas, já que uma organização do mal está atrás delas, mais especificamente da Tomo, a garota super peituda, por quem o Sasha já demonstra afinidade por ela ser parecida com uma outra garota do seu passado. Bem, a partir daqui vamos ter um monte de personagens com superpoderes indo atrás das duas protagonistas para conseguir esse tal quadro mágico, e até os poderes são interessantes. Eu fui ver esse anime com expectativa de ver um protótipo de DxD, mas acabei surpreso pelo anime ter até que bastante história. Por parte dos personagens sempre tem dicas de seus passados, seja da relação de irmãs entre Mafuyu e Tomo, e o mistério de Sasha e a garota de seu passado, que é parecida com a Tomo, porque as duas têm peitos grandes. Sim, esse é o motivo, mas também pela gentileza das duas. E diferente de DxD, onde lá o protagonista forma um harém do nada, aqui a história foca um pouco no desenvolvimento do romance do Sasha com a Mafuyu. Apesar de Sasha ficar apertando os peitos da Tomo, ele a vê apenas como a sua irmã mais velha que ele perdeu, o que é bem estranho para falar a verdade. Enquanto a Mafuyu, por sempre repreendê-lo e encher o saco dele, acaba sendo a única que vai ter alguma coisa mais verdadeira com ele. E enquanto a freira Teresa, apesar de também gostar dele, fica nessa relação apenas de Maria, que são as mulheres fornecedoras de soma, que ainda continua sendo uma relação bem íntima, já que o cara literalmente mete a boca no peito dela. Assim, um dos efeitos colaterais de consumo de soma é a garota ficar um tempo muito excitada, a ponto de não conseguir fazer nada a não ser ficar gemendo na cama. Se bem que esse conceito é descartado depois, então meio que dane-se. É só para ter uma ceninha de sacanagem no fim do episódio 1. Afinal, eu disse que esse anime tem até que bastante história para o ecchi da época, ou seja, ainda é um anime ecchi da época e precisa dessas cenas. Por ser um ecchi, um elenco masculino se limita basicamente a vilões que estão ali para abusar das personagens e fazer mais cenas eróticas. E dos que são realmente relevantes tem o Sasha, padre da escola, que usa um tapa-olho, e eu fiquei esperando ele fazer alguma coisa minimamente relevante, mas esse padre está limitado ao papel de professor roteiro, explicando alguns conceitos do mundo quando necessário. E também tem o Shinichiro, um homem misterioso que salva Mafuyu, que estava perdida na floresta, e tem um papel fundamental para o passado vingativo do Sasha. Fora esses personagens, o resto é tudo mulher. E tem de tudo, pra tudo que é gosto. A tsundere, a gostosa burra, a riquinha, as duas tomboys, a freira, a enfermeira, a garota fofinha que tem vergonha do tamanho dos peitos, e tem a Katia. Loli sempre foram popular no Japão, e os motivos do porquê podem ser especulados, mas em certos animes os autores tinham um mínimo de limite com essas personagens, sempre tentando não passar demais do ponto da sacanagem. Mas a Ekaterina Kurai, apelidada de Katia, passa desse ponto, me fazendo muitas vezes querer dropar o anime. Por que eu não dropei? Porque eu estava esperando uma certa coisa acontecer, mas eu falo disso depois. A Katia, como podem ver, é uma Loli de 10 anos que se veste no estilo gótico, que combina com a série. E a Quasar do Cobre, que foi ao Japão desafiar o Quasar do Ferro, o Sasha. Pra quem é macaco velho de anime, pode pensar que por ela ser uma menina de 10 anos, o Sasha ser um menino de 13, iria rolar uma interação romântica entre os dois, onde a Katia iria ficar brava com as garotas super peitudas ao redor dele e tentar seduzi-lo, mas sem sucesso, já que ela só tem o corpo de uma menina de 10 anos. Eu achei que seria isso, mas tem um plot twist de que a Katia é mais forte que o Sasha, e de que também ela é uma sadista. Katia age como uma rainha sadista com suas Marias, o que cria cenas pesadas onde você a vê fazendo torturas sexuais com a Hana, a primeira tomboy. E essas cenas me davam muito asco. Porém me faz refletir sobre a época em que ele saiu, onde isso não só era mais aceitável, como também teria muita gente no Facebook defendendo a personagem, falando que era só um desenho, que tava tudo bem, que não tinha problema. E me assusta pensar que provavelmente eu com meus 14 anos estaria lá defendendo essa personagem e chamando todo mundo que reclamava de mimizento. E lá estava eu, agora um idoso, vendo aquela pouca vergonha e ficando enojado. Eu não reclamo de animes ecchi, alguns eu até gosto. Sempre achei estranho ver pessoas reclamarem de ecchi em animes ecchi. É tipo reclamar de sangue em filme gore,
Se você não gosta, não deveria nem começar a ver essas obras. Porém, até pra mim que gosta de filmes violentos, existe um limite para o que eu vejo. Assim como em animes ets, tem fetiches que eu só não quero ver. Apesar de tudo, Katia não chega a ser a pior loli que eu vi, o que é preocupante. Isso porque o poder dela é interessante. Ela tem uma boneca feita de cobre que funciona como seu stand. Ela manipula a boneca de forma que quiser e faz com que ela não precise de se envolver diretamente nas lutas e simplesmente ordena a sua boneca que lute. O que me fez pensar, por que o Sasha não faz um boneco de ferro e usa como seu stand? Até porque todas as lutas do Sasha são uma merda. O Sasha é um coisa do ferro e ele manipula o ferro ao seu redor como ele bem quiser, criando muitas armas. Mas a sua principal arma é uma foice, que para fins estéticos é muito da hora, mas para fins de combate é uma arma de merda. Para começar, a foice não é feita para lutar, é feita para cortar trigo. Você lutaria usando um cortador de trigo da Idade Média? Sinceramente, uma enxada é mais mortal. A foice tem uma lâmina longa que faz ela ser difícil de manusear. Ah, mas no anime isso não importa. De fato, o peso da foice não importa. Mas mesmo assim, todo mundo desvia dessa merda. E é muito fácil desviar de uma foice. Como o cabo dela é muito longo, é só ir pra frente e pronto, tá safe. É uma arma que dá muita margem pra desviar e a galera desvia numa boa. Fora que a defesa dela é um lixo, já que a lâmina fica na ponta, aí só sobra o cabo para se defender dos projéteis. É como usar um cabo de vassoura para se proteger de tiros. Ah, mas ele poderia girar a foice e se proteger, igual o Virgil gira na espada dele no Devil May Cry. Cara, ele poderia, mas ele não faz isso. A luta do Sasha se resume em ele apanhar, mamar uma teta, ficar mais forte e atacar rápido com a foice pro inimigo não ter tempo de desviar. Talvez o peso da foice importe no fim das contas. A foice é tão merda que quando ele ativa o poder do sangue, que é óbvio que ele controla o ferro do sangue, ele cria uma espada de sangue, não uma foice, uma espada, e ele é melhor com a espada, velho. Então por que ele não cria uma espada de ferro desde o começo? Bem, porque ele é burro. Esse moleque é cheio de marra, todo trevoso, todo revoltado, mas até eu com uma enxada ganho dele no X1 contra a foice de merda dele. Bem, o poder de controlar sangue é bem apelão. Tão apelão que o Sasha não resiste, desmaia, e quando ele acorda, ele perde a memória. Esse é o momento ideal para explorar o passado do personagem, afinal ele volta a ser criança, e tem que encarar os fantasmas do passado para voltar a ser quem era. E isso acontece no anime, mas com um pequeno adendo. Quando o Sasha acorda, quem tá perto dele é a Katia, e ela decide fazer uma zoeira com o Sasha. Ela diz que o Sasha, na verdade, é uma garota no corpo de um garoto. Então o Sasha fica 2 episódios agindo como se fosse uma menininha fofinha. E esse era o momento que eu estava aguardando. O momento em que o anime iria gabaritar os fetiches japoneses. Sasha, enfim, torna-se um fanboy. Esse termo fanboy parece ser coisa dos últimos 5 anos, popularizado por aqui pelo personagem do Astolfo, que começou com uma piada até se desenvolver como um fetiche real de uma galera aí. Eu não faço parte disso. Não que já não existisse esse fetiche por aqui, mas ele passou a ser mais reconhecido. Eu aposto que a mesma galera que se apaixonou pela Katia aqui no ocidente deve ter ficado revoltado com o Sasha fanboy, achando aquilo um traje para seus olhos, sendo que era apenas ignorância da época, já que esse fetiche existia há muito tempo no Japão e já foi representado algumas vezes. Mas como eu não tenho nenhum exemplo, vou deixar para alguém apontar um personagem desses aí nos comentários. Seja como for, essa fase do Sasha fanboy só dura 3 episódios, nos proporcionando um episódio nas fontes termais, porque sempre tem que ter, e um episódio do Sasha vestido de coelhinha. Interessante que nesse episódio do Sasha da coelhinha, aparece um segundo Quasar do cobre, que é um sniper. O que me fez pensar que em algum momento apareceria um outro Quasar do ferro. Mas isso não acontece, então tanto faz. Eu não tô com saco pra resumir tudo, porque apesar de Seiko no Quasar ter bastante história pra um eti, o seu conteúdo é bem desinteressante, tendo uns episódios que eu não dou a mínima. Mas eu só quero pontuar um episódio específico. Existe uma personagem chamada Miuri, que é o estereótipo da mina riquinha. Ela é filha do atual diretor da escola e gosta de tirar os outros personagens pra merda. Bem, no episódio 14, o Sasha ainda tá no arco fanboy. A Miuri encontra uma pedra mágica que a torna super poderosa, então ela decide virar um tipo de super heroína com identidade secreta, o que não faz muito sentido, já que ela só usa uma máscara que cobre seus olhos e ela é a única personagem de cabelo rosa no anime. Mas beleza. Seu nome agora é Lily Kamen e usa nada além de um maiô e um avental que se rasgam facilmente quando ela tira um raio de energia pelos peitos. Ela é como se fosse uma heroína feita pelo Go Nagai, tipo a Cute Honey ou a Keko Kamen. Esse episódio é o
puro suco da esquizofrenia. Ele parece uma paródia de Tokusatsu ao mesmo tempo que é canônico, com coisas que não fazem sentido terem acontecido. Sei lá, a parada escala pra um nível tão maluco que eu estava esperando um momento em que a Miuri iria acordar e descobrir que tudo era um sonho. Mas não era. Inclusive, no final do episódio, aparecem 2 personagens relevantes pra trama do Sasha. E depois disso, toda aquela loucura nunca mais é citada, mesmo ela tendo acontecido e os personagens principais tendo participado. Esse episódio não tem nem pé nem cabeça. Enfim, Sasha estava atrás de vingança por uma mulher que cuidou dele chamada Oldia, que foi morta pelo Quasar do Fogo, ou do Fósforo, não lembro agora, que a matou amando do Quasar do Ouro. Ele consegue a vingança dele matando o tal Quasar do Fogo, que era o Shinichiro, o cara que salvou a Mafuyu lá na floresta. Enquanto o Quasar do Ouro consegue possuir o corpo da Tomo, e agora ele tem o incrível poder de mamar os próprios peitos para conseguir poder. Sejamos francos aqui, o poder de controlar ouro é um poder de merda. Criar ouro e controlar é legal, mas só controlar o ouro? Quantas coisas de ouro tem na sua casa? E agora quantas coisas de ferro tem ao seu redor? Em teoria, o Coisa do Ferro é 1000 vezes mais forte que o Coisa do Ouro. Esse vilão é tão bucha que ele precisa andar com uma garra de ouro, senão ele não pode usar o poder dele. Mas para fins de deixar a história mais legal, um vilão que controla o ouro é até que maneiro, em conceito. Ele só perde a moral mesmo quando ele para pra chupar as próprias tetas. Não dá pra ter meio um sujeito que se mama no meio da luta. História vai, história vem, a Mafuyu é capturada. Descobrimos que ela é a escolhida. Os vilões fazem o ritual e seus peitos ficam gigantescos, já que eles são o portal para todo o leite, quero dizer, soma de todos os peitos do mundo. Aí vira uma cena à la Berserk, dos caras mamando a Mafuyu e o Sasha lá olhando sem poder fazer nada. Após umas lutas para salvar a Mafuyu, o Sasha com seus amigos consegue ir para outra dimensão e libertar a Tomo do controle do Quasar do Ouro, que mesmo assim não desiste da luta, possuindo então o corpo da boneca de Katia. E então temos uma sequência épica de ação, onde o Sasha sai mamando as minas tudo, uma por uma, até desferir um golpe final acabando com o vilão. No final, os super peitos da Mafuyu voltam ao normal. O Sasha vai embora com a promessa de algum dia voltar para meter fundo na Mafuyu. E fim da primeira temporada. A primeira temporada tem 24 episódios, o que eu acho muito para esse tipo de anime, que em geral tem 12 episódios. E eu resumo a experiência de ver Seiko no Quasar como nostálgica. Num período atual, onde anime eti se resume a mundo de fantasia genérico com sistema de RPG e protagonistas reencarnados, um anime que se esforça para ter uma história com suas próprias regras, sistema de poder e uma estética que, mesmo que não seja impressionante, é um pouco diferente para os dias de hoje. É um anime bem ok para baixo, o eti dele chega a ser cômico, não só por ter cenas engraçadas, mas também pelos momentos sérios serem ridículos. Afinal, é um shota fanboy mamando peitos para ficar mais forte ao som de ópera. Se você tá afim de perder o seu tempo, fica a dica para ver esse anime. A segunda temporada até comecei, mas agora o Sasha tá em outra escola, uma escola feminina, onde ele se disfarça de mulher, o que faz ele ser agora um fanboy crossdressing. E a trama me perdeu no episódio 2, e eu não tenho a mínima vontade de voltar. A primeira temporada valeu a experiência de relembrar o anime dos anos 2000, ao mesmo tempo que me motivou a fazer um vídeo, já que eu não vi aquilo só pra matar tempo. Ele precisava servir pra alguma coisa, né? Enfim, acho que é isso. Deixa o like aí e tchau.